A Bíblia nos diz assim, em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 18 a 21. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Senhor, a tua palavra foi lida. Este momento é dedicado ao teu Espírito Santo, é dedicado ao Senhor, que é o nosso orientador. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos nos situar aqui agora. Ouvindo hoje pela manhã as palavras do pastor Leonardo, nos despertou, né? Eu creio que talvez você não tenha ainda despertado para isso, mas nós estamos em guerra. Quando eu falo nós, eu falo especificamente da igreja, né? Eu não falo da guerra física, não. Eu estou falando da guerra que a igreja, ela compreende muito bem, que é a guerra que em Efésios 6 fala. Diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades no reino celestial, onde nós não conseguimos enxergar. Batalhas são travadas nesse meio, todos nós sabemos disso. E a igreja está em guerra, nós estamos em guerra. O inferno tem declarado constantemente guerra contra a igreja. Que o que o diabo puder fazer para tentar nos parar, ele vai fazer. Mas Deus é maior do que todas as investidas de Satanás. Sabe, independente do que você esteja vivendo, o Senhor é maior do que essa luta que você está passando. É costume, nós sabemos, das pessoas que muitas das vezes gostam de ler, de conhecer, de buscar conhecimento, se perguntarem, né, uns aos outros, durante certo período, e vem a pergunta, né, qual livro que você nesse semestre, agora nesse trimestre, nesse mês você está lendo, né? E aí a gente obtém diversas respostas, né? Eu estou lendo um romance tal, eu estou lendo esse, estou lendo aquele e tal, ou qual foi o livro que você leu no último mês, ou terminou de ler algum livro e tal. E aí viriam diversas respostas, né? Mas ultimamente, existe um povo que está preocupado com a leitura de um livro que é, muitas das vezes, esquecido. Sabe? A Bíblia Sagrada, ela é esse livro. E a resposta que todo crente deveria dar é de que, ultimamente, eu estou preocupado em conhecer mais a Deus, lendo a sua palavra, não é? Essa deveria ser a resposta para aqueles que estão nos perguntando muitas das vezes: qual foi o livro, quais foram os livros que você leu durante 2020? Eu vi uma reportagem, passando um flash assim, eu estava em frente à TV, no intervalo do almoço, e vi lá uma moça, durante a pandemia, nos 3 primeiros meses, ela leu 60 livros. Coisa boa, né? Conhecimento. O conhecimento só eleva, né? Impulsiona a pessoa a crescer, né? Bom seria que viesse dela, né? Na pandemia, em casa, durante a quarentena, eu li toda a Bíblia Sagrada. Já pensou? Né? Seria algo, né,
tremendo, né? Mas esse livro, muitas das vezes, por nós mesmos, né? Um pouco com aquele corre-corre, não vou dizer que não justifica, né? Em meio ao corre-corre, você tem sempre tempo para reservar, para fazer a leitura da palavra, para buscar a Deus, né? E nós cometemos esse erro de muitas das vezes nos apegar a um romance, ou até mesmo livros cristãos. A gente, né, mastiga mesmo ali e vai até o final, né? Adquirir conhecimento, né? E muitas das vezes nós nos esquecemos de folheá-la. Mas a resposta deveria ser essa. Ultimamente eu estou preocupado com a leitura das Escrituras Sagradas. Estou lendo um livro muito interessante. E muitas das vezes, passeando pelas entrelinhas, diria essa pessoa que está lendo este livro, eu pude ver, já falando desse livro, o sofrimento, a dor, a perseguição do mundo contra aqueles que escreveram esse livro. Seria essa a resposta, ou deveria ser a resposta. Essa pessoa também diria: enquanto eu estava viajando pelas páginas do livro, eu vi a luta dos homens contra um mal que tem assolado a humanidade, a luta daqueles que viveram e estão nas páginas deste livro. E esse mal que tanto tem assolado a sociedade é o pecado. Esse livro fala do pecado, denuncia pecado. Diria também essa pessoa que esse livro é tão interessante porque nos fala de amor, nos fala de ódio também, nos fala de tristeza, de alegria, de vitória e de derrotas, nos fala de guerra e também de paz. Este livro que essa pessoa está lendo, que seria a resposta que seria dada, que deveria ser dada. Vi também que aqueles que escreveram este livro não ocultaram as verdades das coisas que lhes aconteceram. Não. Eles falaram sobre a guerra porque viveram uma guerra. Falaram de sofrimento porque passaram pelo sofrimento. Falaram de dor porque sentiram na própria pele. Sentiram na própria pele. Falaram sobre a perseguição porque foram perseguidos. Falaram ou escreveram sobre erros. Que coisa interessante nesse livro que eu posso ver. Eles falaram de erros porque eu conhecia de perto. E o mais interessante é que aqueles que escreveram nas páginas deste livro não ocultaram quando escreveram, não esconderam seus erros. Os autores do livro que essa pessoa está lendo, falaram do pecado porque também sofreram no corpo a dor que o pecado deixa marcado na alma. Pois neste livro está escrito, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Em tudo, os homens de que esse livro fala, foram provados e aprovados pela obediência ao seu Senhor e Mestre. Se esse livro que está sendo lido, este livro que essa pessoa está lendo, não registra somente as dores, as tristezas e os sofrimentos e lutas desses heróis, não. Nesse livro nós encontramos relatos de homens
que viram e ouviram e testemunharam sobre o seu Senhor e de suas promessas, que segundo o livro, são eternas. Mateus, capítulo 19, o verso 29. Vamos abrir? Em Mateus, capítulo 19, e o verso 29, nós iremos encontrar o que diz aqueles que leram este livro, estão lendo e escreveram. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Oh, aleluia! Que registro maravilhoso! Aqueles que escreveram este livro, que é sagrado para os crentes em Jesus, deixaram aqui registrado para nós. Queridos irmãos, esse livro que está sendo lido por alguém registra uma das mais belas histórias de amor já contada. Você já parou para pensar nisso? Uma das mais belas histórias de amor em todo o mundo já contada. Nos conta a história, e a gente vê o relato da história da cruz. A triste história de alguém que por amor deu a sua vida, deixou o seu trono de glória para resgatar o homem das garras do pecado, se fazendo pecador em seu lugar. É essa história que está registrada neste livro. No capítulo 53 de Isaías, nós podemos ver o quanto Deus, Ele ama, sabe, a todos nós. E a humanidade ainda não entendeu. Não enxergou o valor do preço que foi pago naquela cruz. O valor do sangue de Cristo derramado lá no Calvário. Nós, os crentes em Jesus Cristo, temos uma tão grande responsabilidade, a de ensinar as verdades que estão nesse livro, de que alguém está lendo, de que é prioridade. Nós temos a responsabilidade de ensinar, alertar aqueles que nos rodeiam sobre um caminho para uma vida melhor. Provérbios 24:11. Abra sua Bíblia. No livro de Provérbios nós vamos encontrar, nesse capítulo 24, o verso 11. No verso 10 tem uma palavra também que eu gostaria de citar: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E esta é uma verdade. Agora, a responsabilidade de todo crente e de todo aquele que lê este livro, que tem, sabe, se preocupado com o que está escrito neste livro, nas entrelinhas dele. Livra os que estão sendo levados para a morte. Algumas versões dizem matança, né? Dizem matança. E salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Esta é uma das grandes responsabilidades da igreja, de todos nós os crentes em Jesus Cristo. Nós podemos enxergar nesse verso que existem dois grupos: aqueles
que já estão sendo levados para a morte. Muitas das vezes iludidos por ideologia, por religiões e por falsas doutrinas. São grupos que já têm, sabe, a sua convicção de que aquilo que eles seguem é a verdade. Acho que eu já até comentei num grupo de homens, de que alguém me perguntou uma vez dizendo, mas a verdade que é para você, não é a verdade daqueles que estão lá no Oriente. Naquele momento eu fiquei parado pensando. E ele continuou dizendo, porque eles foram ensinados em uma cultura diferente da nossa, e por isso nós temos que respeitar a cultura. Em termos cultural, eu concordei com ele, eu disse, claro, nós temos que concordar com a cultura dos povos. E naquele momento eu disse para ele, mas no dia em que ele conhecer de perto a verdade e a vida, os seus costumes culturais, todos os ensinamentos que foram desde o ventre ou desde de criança ensinados, serão rasgados e jogados na lata do lixo. Isso que eu não falei assim para não machucar, né? Para não soar como um desrespeito à cultura. Não. Nós iremos sim respeitar a cultura, mas nós iremos levar algo que é maior do que a cultura. Nós iremos levar algo que é maior do que os ensinamentos de povos. Fique imaginando, nós iremos levar a verdade e a vida, que é Jesus, que Ele mesmo afirmou que era e que é. Eu fico imaginando aquele encontro de Jesus com Pilatos. Ele lavou as mãos, né? Mas ele diz, a Bíblia diz que ele fez uma pergunta ao Senhor. E eu creio que ele perdeu uma grande oportunidade de ser alcançado pelo amor em pessoa, pela verdade em pessoa. Ele fez a pergunta: o que é a verdade? Oh, se ele soubesse com quem ele estava falando, porque ele, acredito que o via como um simples homem, condenado pelos seus, que ele foi, mas ele perdeu uma grande oportunidade de saber qual é, quem é a verdade. Pilatos perdeu uma grande oportunidade, e estava diante dele a verdade em pessoa, o amor em pessoa. A nossa preocupação nos dias de hoje, em dias tão difíceis, deveria ser buscar e conhecer esta verdade, a vida, que é vida. Porque foram feitas grandes coisas por esta verdade, por este que é a verdade e a vida. Através dessas grandes coisas, o que nos fez o Senhor? Acredito que nesse momento passa um flash na nossa cabeça, na nossa mente, de como nós éramos e de como nós somos hoje. O que nos fez o Senhor? O Senhor do livro em que os crentes estão lendo. O que nos fez? Em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, a Bíblia diz que nós fomos resgatados, tirados do reino das trevas para a maravilhosa luz. Curou dos danos que o pecado causou em nossa vida. Em seguida, Ele deu-nos sua paz.
deu-nos sua graça, Efésios capítulo 1, versículo 6. O que fez o Senhor? Livrou-nos do pecado e da morte, Romanos 8, verso 1 e 2, depois você lê que não vai dar mais tempo. Algo especial Ele fez, ressuscitou-nos juntamente com Ele, Efésios 2, 6. E algo tremendamente, sabe, tudo isso é tremendo, mas fez-nos assentar nos lugares celestiais, Efésios também 2,6. E hoje eu digo que todo crente é nobre, viu? Quando eu vejo assim um soldado crente, pelas atitudes deles, e muitas das vezes pelas entrevistas que eu já fiz, que percebi que ele diz que é evangélico, na entrevista, às vezes o camarada nem incorporou, mas ali ele já chega, né, e eu vejo pela atitude, eu estou falando de crente, a nobreza, quando se chega no lugar, né? Não é escandaloso, evita chamar a atenção, né? Só se for para pregar o evangelho, né? Mas o que eu estou falando com relação a, desculpa a palavra, a canalice que a gente está acostumado a ver no mundo, você não vai ver em um ponto de ônibus um crente com tais comportamentos. A palavra é forte, né? Canalha, né? Você não vai ver. E o Senhor ainda dá-nos honra, grande honra e ministérios, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Nós estamos em guerra. E nós precisamos nos armar. E aqui está a nossa arma, em nossas mãos, pronta para ser usada, pronta para ser, sabe, explorada, pois a Bíblia mesmo diz que nós perecemos porque não conhecemos as Escrituras. Já vou terminar. Fala assim porque eu vou terminar mesmo. Teve uma mensagem que eu falei, vou terminar umas 3 vezes, viu? Mas só vou falar essa. Para terminar, aqueles que estão lendo este livro se deparam com histórias, sabe, tremendas e maravilhosas. Você já imaginou o que aconteceu, o que acontece, e esse livro revela, com aqueles que tiveram encontro com o Salvador? Não vou aqui estar lendo o texto, mas a gente sabe que o Senhor, Ele está sempre pronto para ajudar a todos. E quem Ele toca, ou aqueles que o tocam, experimentaram, sabe, na vida, sua ajuda e poder. Todos que vão a Ele e que são tocados por Ele, nós vamos encontrar exemplos diversos. A sogra de Pedro experimentou a cura, foi tocada por Jesus. O leproso recebeu a purificação. Vou terminar, viu? Segunda. A filha de Jairo recebeu uma nova vida. O surdo experimentou uma total restauração. Para o jovem possesso, Ele deu a libertação. Para as crianças, Ele deu ricas bênçãos. Para terminar, hoje, este Senhor de qual este livro fala e revela, está acessível a todos. Seu toque significa cura, purificação, nova vida, restauração, liberdade e bênção. Eu não posso reclamar de nada. Eu não sei o que é que você está passando. Qual é a tua luta? Eu não sei. Mas sobre você está a bênção de Deus. Ela repousa sobre todos os crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Nós estamos em guerra, estamos em luta, mas não podemos deixar de ser cada dia mais grato.
mais grato. Eu acredito que este deva ser o sentimento de todo crente, ser mais grato e não esquecer de conhecer a Deus através da sua palavra. Tudo isso que eu falei, todos nós já sabemos, mas precisamos despertar, pois desperta, ó Israel, desperta tu que dormes. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a oportunidade que assim nos foi conferida, nos foi dada. E não se esqueça, Ele está acessível, viu? Aqui, não só aqui na igreja, mas na tua casa, no teu quarto, quando você ali fechar a tua porta e entrar e dobrar teu joelho, ou mesmo de pé, ou mesmo deitado, se você falar com Ele, Ele vai te ouvir e te atender. Amém? Não importa o problema que você está passando, Deus tem o controle de tudo. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, tão precioso, de estarmos aqui nesta manhã na tua igreja, Senhor. É um privilégio para nós podermos, de portas abertas, estarmos anunciando a tua palavra, estarmos aprendendo mais de ti na escola bíblica dominical, Senhor. Quantos de nossos irmãos estão nesse momento, Senhor, sem poder fazer isso, meu Deus? Quer seja por conta deste vírus, quer seja, ó Deus amado, por perseguição de governos. Senhor, é um privilégio para nós podermos andar com a Bíblia na mão por todas as ruas do nosso país. Por mais que sejamos afrontados, perseguidos, nós temos a liberdade, ainda nós temos a liberdade de anunciar esta palavra. Muito obrigado, Senhor. E que esta liberdade possa, Senhor amado, ser vigiada por Ti, meu Deus. E que nada, Senhor, venha a tirar a nossa paz. Mesmo se nós formos levados ao cárcere, nós temos a plena certeza de que nós iremos, mas que o Senhor irá conosco, estará ali conosco, no cárcere, mas nós estaremos em paz, esperando no retorno do teu Filho Jesus. Leva-nos em paz, assim como o Senhor nos trouxe nesta manhã. Prepara o nosso coração para o culto de hoje à noite. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Está encerrado o culto desta manhã. Deus nos abençoe. Com ânimo, com gratidão.